Bom dia, queridas almas. Estamos aqui para o nosso dia 7 do desafio de 10 dias, que vai ir além, tá? Tá frio aqui, chovendo. E nos primeiros 6 dias, né, eu estava trazendo uma ideia da gente lidar, né, com essa dor da separação, o desconforto, o luto, encarar essa realidade. Agora a gente vai começar um olhar mais voltado para o futuro, tá? Então o título de hoje é Resgatando a Identidade Perdida. E por que isso? Porque é muito comum, de forma bem inconsciente isso acontece, da gente perder pedaços nossos, deixar de fazer coisas, muitas vezes hobbies ou um aspecto da minha personalidade, eu vou esquecendo, deixando de lado durante essa relação. Assim como eu também vou trazendo para mim aspectos da personalidade do outro e vou atribuindo a minha personalidade, sabia? E quanto maior o nosso nível de carência, de falta, de necessidade do outro, mais essa mistura com o outro vai acontecendo. Mais eu vou deixando de ser um monte de coisa, mais eu vou trazendo aspectos do outro na ideia de que quanto mais parecido com ele eu for, mais eu vou ter conexão. E, gente, de novo, isso é sutil. Acontece de forma muito inconsciente, né? E a ciência até comprova isso através, né, dos neurônios espelhos. A gente fica espelhando muito o outro. E até para citar como um exemplo para vocês, para ilustrar isso, né? Eu lembro de uma mulher que eu atendi diante de um término e eu fiz essa pergunta para ela, né? Que partes suas tu percebe que tu deixou de ser que tu era antes dessa relação? E ela começou a refletir e falou: pois é, Cauê, eu tô falando agora. Eu percebo que de fato antes eu era alguém mais autêntica, mais espontânea, eu falava mais, eu era mais divertida, né, me vestia de umas formas diferentes e de fato com essa relação eu perdi isso, sabe? Até eu me lembro do meu parceiro, às vezes a gente estava com um grupo, num churrasco e tal, ele dizia, pra que tanto? E eu fui pouco a pouco ali, sabe, mais calculando as minhas palavras, o que eu ia falar por conta dele e de fato eu fui perdendo um pouco desse meu lado. E aí eu também convidei ela a refletir, tá, e que aspectos da personalidade dele tu talvez tenha atribuído pra tua? E ele, pois é, ela, né, pois é, acabei tô falando agora, o meu parceiro era alguém mais impulsivo, sabe, mais irritado, mais explosivo, e de fato eu comecei a ser assim também. Me lembro agora até um dia, lá na casa da minha mãe, que ela falou que eu tava meio respondona, meio impaciente e tal, de fato eu trouxe isso dele. Entende, gente? Dentro do Theta Healing, que é uma sabedoria que eu uso muito nos meus trabalhos, a gente chama isso, inclusive, de fragmentos de alma. Tá? É como se literalmente partes minhas, fragmentos da minha alma, energeticamente falando, ficassem perdidos no outro, fragmentos de alma dessa pessoa ficassem perdidos em mim, o que não é nada interessante, porque todo forte envolvimento emocional que eu tenho com alguém acaba causando isso. A relação íntima, sexual, gente, você não tem ideia da quantidade de informações que a gente troca crenças uns com os outros, memórias emocionais, traumas, você não tem ideia. Entende? Tudo isso fica meio que perdido e muitas vezes é o que me impede de seguir em frente, porque no nível energético eu sigo ainda vinculado a essa pessoa, isso pode me colocar inclusive num lugar de indisponibilidade futuramente para eu encontrar alguém por manter esse vínculo sem nem perceber. Tá? Então já vou falar qual é o exercício para vocês hoje. Mas antes eu quero dizer que esse resgate de fragmentos de alma, o Theta Healing, ele realiza, gente, de uma forma assim muito eficiente. Tanto esse resgate de fragmentos de alma, como também o que a gente chama do desligamento energético. E isso eu vou fazer no workshop que vocês já sabem bem. Vai ter lá no dia 6 de setembro, no sábado, das 15 às 20 horas, tá? Como superar uma pessoa. A gente não vai fazer só um desligamento energético, esses fragmentos de alma desse ex-parceiro. A gente vai fazer de todas as relações da sua vida. Vai passar um pente fino para resgatar essas partes suas perdidas aí, um monte de lugar do passado. É o que normalmente acontece. As pessoas nem têm consciência disso, mas tá aí, tirando energia de vocês, trazendo energia que não é tua. É isso que faz, por exemplo, ficar pensando ainda naquela pessoa. De repente tu tá, sei lá, na natureza, num lugar nada a ver, vem ela na tua mente. Ou em sonhos e tal, porque esse vínculo está sendo mantido, ok? Então, se tem interesse em inscrever, estamos nas últimas vagas do lote 1, né, de R$125. Tem o link para te inscrever lá na descrição do grupo. Quem está no grupo aqui tem uma condição especial, vai seguir ganhando essa aula sobre os pilares de uma relação saudável, tá? Uma aula gravada da minha mentoria avançada. Ok, mas qual é o exercício de hoje então, Cauê? Tu vai sentar e fazer uma lista com pelo menos 5 coisas que tu deixou de fazer nessa relação. Muitas pessoas se distanciam das amizades, abandonam
hobbies. Então, tu vai fazer uma lista de 5 coisas e tu vai escolher uma, talvez a principal, a que for mais especial para ti, ali, e tu vai fazer essa coisa até o fim dessa semana. Tu vai colocar ali uma meta, sabe? Em meta, gente, só é meta quando ela tem um dia, uma data, um prazo. Senão fica, vou fazer 6 meses, só procrastinando, tá? E depois tu pode ir olhando ainda mais para essa lista e pouco a pouco buscando reintroduzir esses hábitos. Gente, isso tem um efeito surreal, porque tu começa a lembrar o quanto a tua vida também era muito boa, o quanto tu fazia coisas muito interessantes antes dessa pessoa estar na tua vida. Ok? Amanhã tem mais.